Olá, eu gostaria de saudar a todos com a graça e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Privilégio grande poder gravar esse vídeo, onde nós estaremos abordando o tema da ansiedade à luz da Palavra de Deus, nestes tempos aí de isolamento, de pandemia, esse tempo que tem sido tão desafiador para nós. Tá bom? Então, eu quero desde já comunicar e compartilhar com você. Nós vamos estar fazendo uso do texto do Evangelho de Mateus, capítulo de número 6, e nós vamos estar lendo do versículo 25 até o versículo de número 34. Esse texto, ele é um texto clássico nas Escrituras, é um texto muitíssimo conhecido na Palavra de Deus, e aí eu vou ler rapidamente com você esse texto, tá bom? A palavra de Deus diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que é vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que é vez de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, não ajuntem celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a árvore do campo, que hoje existe e amanhã lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. O vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará consigo os seus cuidados. Basta a cada dia o seu próprio mal. Irmãos, esse tempo, para nós, tem sido um tempo muito desafiador. Nós já temos falado e já ouvimos muito acerca disso. E é fato que esse tempo desafiador tem gerado no coração de muita gente ansiedade. Qualquer pesquisa que você fizer na internet, qualquer site de pesquisa que você buscar, você vai ver que a ansiedade ela tem sido tratada como um dos maiores problemas da atualidade. Sites da OMS, revistas científicas, eles divulgam dados falando tanto de pessoas que têm sido acometidas, dessa dificuldade ou desse problema. O nosso encontro aqui hoje, o nosso motivo, a razão do nosso encontro aqui é falarmos sobre ansiedade à luz da Palavra de Deus. Então, fazendo uso do texto que nós acabamos de ler, nós vamos tentar ver aí ou buscar algumas perspectivas que são importantes para nós lidarmos com essa questão à luz daquilo que a Bíblia diz, tá bom? Então, o tema aí do nosso encontro é esse: ansiedade em tempos de pandemia. Como nós podemos combater a ansiedade? Como nós podemos lidar com isso? Como nós podemos tratar isso? Como nós podemos buscar uma direção bíblica para essa questão? Então, à luz desse texto, eu gostaria de rapidamente pontuar com os irmãos ou apontar com vocês 5 coisas que esse texto aqui de Mateus apresenta para nós, tá bom? Primeira lição ou primeiro princípio que a gente aprende é que em tempos desafiadores eu combato a ansiedade refletindo, em primeiro lugar, sobre o agir do ansioso. Talvez esse seja o grande problema. Pelo menos 4 vezes neste trecho de Mateus capítulo 6, Mateus ele fala aos seus discípulos que nós não devemos andar ansiosos. O versículo 25, o versículo 27, o versículo 31, versículo 34. Em outras palavras, a gente percebe aqui nesse texto, pelo menos, que a raiz da ansiedade
seria a de uma fé inadequada ou uma falta de fé nas promessas de Deus. John Piper fez essa afirmação. Seria um tipo de fé inadequada. Então, quando a incredulidade ela passa a ter domínio no nosso coração, um dos efeitos é a nossa ansiedade, ou um dos efeitos é a ansiedade. Você sabe, talvez você conheça, muitas pessoas que elas andam ansiosas. Tudo para elas é motivo de ansiedade. Tudo para elas causa uma grande dificuldade, um grande desafio. Tudo passa a ser um problema, de repente fazer uma prova, uma entrevista, dar uma palestra, resolver uma questão numa repartição pública, essas coisas. Então, talvez esse seja o problema, o agir do ansioso. O ansioso, ele anda assim, é como se aquilo fosse determinante na vida dele em todos os sentidos, em todos os aspectos. Então, em tempos desafiadores, eu combato a ansiedade refletindo sobre como o ansioso ele age. Ele anda de maneira ansiosa, ele anda de maneira por demais ansiosa. E talvez isso seja um resquício de incredulidade no seu coração. O remédio, talvez, ou a solução para essa questão seria uma fé resoluta nas promessas da palavra de Deus, naquilo o que a palavra de Deus orienta e ensina. Nesse texto mesmo que nós acabamos de ler, você vai ver, Deus providencia o que você precisa para amanhã, quando ele diz, basta cada dia o seu próprio mal. O texto vai dizer que nós temos muito mais valor do que as aves do céu, como uma erva do campo, que é cuidada, que é sustentada, enfeitada, né? Preparada pelo Senhor. Então, talvez esse seja o problema. Talvez o problema nosso é que muitas vezes nós focamos muito mais nas dificuldades que nós temos, nos desafios que nós temos, e nós passamos a andar consoante essas questões. Então, a primeira coisa, a primeira verdade, o primeiro princípio, a primeira observação que eu gostaria de fazer é essa. A segunda questão é que em tempos de ansiedade eu combato, em tempos desafiadores, eu combato a ansiedade refletindo sobre a busca do ansioso. E aí uma questão aqui estaria relacionada não mais com o problema dele, mas com a preocupação dele. Nesse texto de Mateus, Jesus, além de revelar o problema do ansioso, a incredulidade, a falta de fé nas promessas, ele também revela quais são as preocupações do ansioso. No versículo 25, por exemplo, tem 3 tipos de preocupação, ou de preocupações do ansioso. O versículo 25 diz assim, por isso vos digo que não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto que a vez de comer, beber, pelo vosso corpo, quanto que a vez de vestir. Não é a vida mais que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Veja que o ansioso ele tem uma preocupação muito incisiva no seu sustento. O texto bíblico diz ali, é claro isso, não se preocupe com a sua própria vida, com o que a vez de comer e com o que a vez de vestir. Ele tem uma preocupação demasiada com a sua saúde. Diz a parte B do versículo 25, nem o seu próprio corpo, ou nem com o seu próprio corpo com que a vez de vestir. Uma preocupação com o supérfluo. Não se preocupe com a própria vida, quanto que a vez de comer, de beber, nem o seu corpo com que a vez de vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa. Então, o ansioso, via de regra, ele tem uma preocupação demasiada com a sua vida, quanto ao seu sustento, quanto à sua provisão. Em muitos casos, como eu acabei de mencionar aqui, com coisas que não vão, ao final, trazer um tipo de segurança, de felicidade e de conforto para ele. Então, talvez o que eu e você devêssemos fazer, quando nos sentimos ansiosos, quando estivermos por demais ansiosos, é nós pensarmos no que tem sido o objeto, qual tem sido o objeto da nossa preocupação. Por que nós estamos nos preocupando tanto com certas coisas em detrimento de outras? Talvez nos preocupando com coisas menos importantes em detrimento das coisas que são mais importantes. Ou vivendo em função de coisas menos importantes em detrimento de coisas que são mais importantes em relação à vida. Não é? Então, o ansioso, a busca do ansioso é uma preocupação demasiada
com a sua vida, com o seu viver. Não, de maneira nenhuma, não estou dizendo que nós não temos que nos preocupar com a nossa vida. De maneira nenhuma. Que nós não devemos cuidar disso, tomarmos as medidas necessárias para a provisão, etc. Mas isso não pode ser o carro-chefe, isso não pode ser determinante ao final. Isso não pode ocupar, talvez, tanto o meu pensamento, a minha mente, a ponto de eu viver em função daquilo e acabando de deixar de usufruir de tantas outras coisas em razão dessa questão. Tá bom? Uma terceira lição que a gente pontua e que a gente aprende aqui nesse texto é que em tempos desafiadores eu combato a ansiedade refletindo sobre o caminho do ansioso. E é que agora não é mais o problema, não é mais a preocupação, mas é a maneira, o procedimento de como o ansioso ele age. Esse texto de Mateus, versículo 26 e 28, inicialmente, ele demonstra ou ele revela para nós por que uma pessoa ela se torna ou ela se constitui demasiadamente ansiosa, ou por demais ansiosa. O versículo 26 e 28 fala assim: observe as aves do céu, elas não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Versículo 28. Por que vocês se preocupam com as roupas? Veja como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham e nem tecem. Via de regra, o ansioso ele é uma pessoa que trabalha desmedidamente. Talvez ele não se sinta satisfeito ao final com o que ele já tem. Então, de repente, ele acumula para ele poder sentir algum tipo de segurança. E aquela ideia, talvez, aqui seria: quanto mais eu tiver, mais seguro eu me sinto. Só que a nossa segurança, ela não está nas questões dessa vida. As aves dos céus, elas não semeiam, não cultivam, não colhem, não armazenam, né? Mas elas voam para encontrar o alimento. Elas vão atrás do alimento. Então, Jesus parece estar dizendo que nós devemos nos preocupar com a comida e a roupa do dia e não com a fartura da lavoura, nem com a última novidade da moda, não é? Então, o ansioso, ele procede desmedidamente em relação ao seu trabalho. E talvez aqui uma outra questão no procedimento do ansioso é o acúmulo desnecessário. Versículo 26, versículo 28. É claro isso. Observem as aves dos céus. Não semeiam nem colhem, elas nem ajuntam em celeiros. Veja como trabalham os lírios do campo. Né? Veja como procedem os lírios do campo. Eles não trabalham, eles não tecem. Mas Deus cuida deles. Né? Deus zela por eles. Deus protege eles. Deus providencia aquilo o que é necessário. Então, nós devemos pensar ou ter uma preocupação com aquilo que é correto, devemos proceder da mesma forma, com aquilo da maneira correta. A nossa preocupação, via de regra, ela deve estar naquilo o que definitivamente ele é importante, ele é saudável, ele é espiritual, ele é edificante, ele é saudável para mim, para minha casa, para minha família. Talvez boa parte das contendas, dos conflitos que muitas famílias acabam tendo em razão dessas questões de isolamento, tal, eles precisam conversar e de repente estão preocupados com questões outras, senão a questão da edificação mútua, da questão de uma vida mais piedosa, mais forte, mais consistente na palavra de Deus. Então, o caminho do ansioso, ele revela o seu procedimento, né? Ele revela o seu procedimento. De alguma forma, onde está o seu coração, né? Então, trabalhar desmedidamente para acumular, ajuntar desmedidamente, estar preocupado com aquilo que é supérfluo, etc., e não atentar para aquilo o que é saudável, para aquilo que é bom, para aquilo que é edificante.
Entendeu, meus irmãos? Então, em tempos desafiadores, eu combato a ansiedade refletindo sobre a maneira como eu procedo, a maneira como eu ajo, ou em função de que eu procedo e eu ajo. Qual é o resultado que eu quero ao final? O que eu desejo ao final? Não é? E por que eu preciso daquilo? Via de regra, nós sempre achamos que nós precisamos daquilo que nós não temos. Via de regra é isso. Veja que é comum, muitas vezes, as pessoas não se satisfazerem, não se contentarem com aquilo que elas já têm. E às vezes o que nós precisamos para uma vida saudável, agradável, feliz, é muito pouco. Né? Mas o ansioso não. O ansioso ele acha que é no acúmulo ou em coisas efêmeras, talvez, que ele vai conseguir buscar ou ter algum tipo de regozijo para a sua alma. Tá bom? Uma quarta coisa, um quarto princípio, uma quarta questão que a gente observa aqui nesse texto de Mateus é que em tempos desafiadores eu combato a ansiedade refletindo sobre o dano que a ansiedade causa ao ansioso. E aí aqui nós devemos pensar, talvez, nos perigos da ansiedade. Talvez aqui pensarmos nos perigos da ansiedade. Em Mateus, mesma coisa, o texto, versículo 25, versículo 26, versículo 27, ele nos mostra alguns perigos de que quando uma pessoa ela passa a agir consoante a uma ansiedade muito grande, muito exacerbada, muito incisiva. Então a gente vê, por exemplo, a ansiedade, ela nos impede de nós desfrutarmos daquilo que é mais importante. Versículo 25. Não se preocupe com a sua própria vida, quanto ao que comer, beber, o seu próprio corpo, quanto ao que é vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante do que a roupa. Muitas vezes o ansioso ele deixa de usufruir daquilo que é mais importante, porque talvez ele esteja focado no menos importante. Né? Uma outra questão, um outro dano, é que a ansiedade, via de regra, ela nos faz esquecer da importância, ou da nossa importância para Deus. Versículo 26, o texto bíblico diz, Mateus, diz: observe as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem armazenam, nem celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste alimenta. Não tem você muito mais valor do que elas? Quem já, em algum momento da sua história de vida, nunca pensou assim: ninguém me ama, eu não tenho valor, eu não tenho valor algum, eu não valho nada, eu não tenho importância para ninguém, ninguém me valoriza, né? Provavelmente alguns de nós aqui, em algum momento da nossa história, nós pensamos isso, que nós não tínhamos valor, né? E não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que Deus olha para nós e diz: você não é mais importante do que as aves dos céus, do que os lírios do campo. Mas talvez o ansioso ele não se sinta seguro nessa questão. O ansioso ele pode ser vítima de um dano que é o dano de mentiras e ilusões. Mateus, versículo 27, quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Em algumas versões fala assim, pode acrescentar um côvado à sua vida. O côvado é uma medida que vale ou equivale a aproximadamente 30 centímetros. 30 centímetros. E muitas vezes as pessoas elas são tentadas achar que se elas viverem mais 30 centímetros, né, pensa numa linha do tempo, se elas tiverem mais 30 segundos de vida ou mais 30 minutos de vida, que aquilo faria ou que aquilo seria um grande diferencial na vida delas. Muitas vezes as pessoas acham que tão pouco vai poder acrescentar ou resolver as suas questões. Então, você está preocupado o quê? Você não pode acrescentar um côvado, uma hora, uma fração ao custo da sua vida. Então, o ansioso ele começa a ter esse tipo de dano. Ele começa a ficar, além disso, cego, fechado, ou a sua visão começa a embaçar em relação às promessas de Deus.
Versículo 30, o texto bíblico diz: se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Né? A ansiedade me faz agir conforme a minha própria força, conforme a minha própria demanda. E aí a palavra de Deus vem para mim e diz assim: você acha que Deus não pode cuidar de você? Você acha que Deus não pode providenciar para você? Você acha que Deus não pode se revelar a você e mostrar a você o caminho, dar direção à sua vida? Você acha que Deus não pode se fazer presente na sua vida? Mas o ansioso, ele acha que ele vai conseguir resolver as suas questões. Então, em algum momento no seu coração, ele pensa: bom, eu que resolvo tudo, eu sei como resolver isso, eu conheço pessoas que vão resolver isso para mim. E muitas vezes ele começa a se afastar, ou tirar o seu foco da pessoa de Deus, para focar em questões humanas ou terrenas que ele acha que podem resolver as suas demandas, as suas crises, as suas dificuldades. Então ele tira o foco da pessoa do Senhor. Mas a ansiedade, ela acaba então transformando ou mudando a gente, ou fazendo com que nós sejamos algo que nós nunca deveríamos ser. Nunca deveríamos ser. Versículo 31 e 32. Portanto, não se preocupe dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir. Pois os pagãos, ou os incrédulos, é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam de todas elas. A ansiedade, você sabe, ela acaba consumindo a pessoa de maneira tal que destrói muitas vezes, ou grande parte das vezes, o físico da pessoa. Destrói as questões emocionais, ou a vida emocional dela. Né? A ansiedade demasiada, ela é evidentemente muito nociva. Muito nociva. Ela causa muitos danos. Então, nós falamos das nossas preocupações, falamos de procedimento, falamos dos perigos da ansiedade, mas o que nós podemos fazer? Quais seriam aí as diretrizes, as prescrições para nós vencermos, né, ou superarmos a ansiedade? Então, em termos desafiadores, eu combato a ansiedade refletindo sobre a esperança do ansioso. Aí aqui eu gostaria de compartilhar com você algumas prescrições, né, ou alguns caminhos. A primeira delas é fé nas promessas de Deus. Se a raiz da ansiedade, à luz da palavra de Deus, ela pode ser a falta de fé ou uma fé insuficiente nas promessas de Deus, versículo 30, homens de pequena fé, cabe ao ansioso encher o seu coração das promessas de Deus, crendo e vivendo pela fé em cada uma delas. Então, essa seria talvez aí um caminho. Dizem comentaristas que a Bíblia tem mais de 7.000 promessas, né? Penso que nós conhecemos algumas delas, deveríamos conhecer mais, né? Fé nas promessas do Senhor é um grande mecanismo para nós, é um grande caminho para nós. Então eu diria para você, talvez que nesse tempo esteja por demais ansioso, eu diria, lê tua Bíblia, assimile as promessas de Deus, anote talvez num caderno, numa folha, as promessas do Senhor, aquilo que Deus vem prometendo, revelando e mostrando para você. Uma segunda coisa, ou que seria uma segunda prescrição, um segundo conselho, um segundo caminho, seria nós realmente estarmos com o nosso foco no reino de Deus. Não é? Paulo diz em Filipenses, meus irmãos, que nós somos peregrinos nesse tempo. Nós somos peregrinos, ele diz, a nossa pátria está nos céus, onde nós aguardamos a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Filipenses capítulo 3. A nossa pátria está nos céus, nós somos passageiros nesse mundo. Né? Então aqui em Mateus, capítulo 6, versículo 32 e 33, Mateus escreveu assim: pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas.
Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Então, nós deveríamos nos perguntar o que o nosso coração deseja, se esse desejo ele é um desejo legítimo, é algo que honra ao Senhor, o quanto esse desejo ele pode promover a glória do Senhor, a edificação pessoal, ou da família, ou da igreja, etc. Mas devemos viver focado naquilo que é espiritual, naquilo que nos faz voltar para o reino de Deus. Lá em Lucas, capítulo 10, versículo 41 e 42, tem um texto famosíssimo de que Jesus está na casa de alguém, fazendo uma visita, e tem lá algumas irmãs, né? Você lembra? Uma irmã começa a servir Jesus e a outra preocupada com os afazeres da casa, talvez com a limpeza, com a comida, com o serviço e tantas coisas. Em determinado momento, Jesus vira e fala assim para Marta: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária, e Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Às vezes nós ficamos como Marta, preocupados com tantas coisas, preocupados com os outros, preocupados com tantas questões. E o nosso coração deixa ao final de usufruir de um refrigério que o Senhor dá, que o Espírito dá. Então, nós devemos ter fé nas promessas de Deus, devemos estar focados, olhando, fixos no reino de Deus, mas nós devemos também nos esforçar ou nos renovar, né? Na força pela graça de Deus, né? Deus ele é um Deus gracioso. Jesus diz que no combate da alma contra a ansiedade é necessário fé, você está focado nas coisas do reino, mas é preciso também você buscar forças na graça ou pela graça do Senhor. No versículo 34, o texto bíblico diz assim: portanto, não se preocupem com o amanhã, pois amanhã trará as suas próprias preocupações. Na versão atualizada, o amanhã trará consigo os seus cuidados, basta cada dia o seu próprio mal. O salmista, no Salmo 84, versículos 5 a 8, escreveu: como são felizes os que em ti encontram sua força, os que são peregrinos de coração. Ao passarem pelo vale de Baca, fazem dele um lugar de fontes, as chuvas de outono também o enchem de cisternas. Prosseguem o caminho de força em força, até que cada um se apresente a Deus em Sião. Ouve a minha oração, Senhor, Deus dos exércitos, escuta-me, ó Deus de Jacó. Você lembra que o vale de Baca, a expressão significa vale do choro, o vale seco, né? Numa outra versão escrito vale árido. E mesmo passando por esses vales áridos de deserto, de choro, de dor e sofrimento, o texto bíblico diz que eles vão de força em força, buscando no Senhor a graça necessária. Pedro, na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 7, ele escreveu: lancem sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Paulo escrevendo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 6 e 7, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas com ação de graça, apresentem seus pedidos a Deus. Então, eu gostaria de encerrar comentando isso com os irmãos, né? A ansiedade, nós não estamos livres da ansiedade, mas nós temos como lidar com ela. Nós podemos ter fé na palavra de Deus, focar no reino de Deus e buscarmos forças na graça de Deus. A minha orientação, o meu conselho para você, ou a minha sugestão para você, é que você leia novamente Mateus capítulo 6, do versículo 25 ao 34, anote, sublinhe, veja ali as promessas do Senhor para você e que isso possa servir de edificação, de relevo para a sua vida espiritual. Tá bom? Para encerrar, irmãos, eu gostaria de compartilhar aqui uma breve síntese daquilo que nós falamos. Em tempos desafiadores, eu combato a ansiedade refletindo sobre 5 coisas, né? Refletindo sobre 5 coisas e pensando em 5 coisas. Refletindo sobre o agir do ansioso, esse é o problema. Refletindo sobre a busca do ansioso, qual é a preocupação que ele tem. Refletindo sobre o caminho do ansioso, o procedimento. Refletindo sobre o dano do ansioso, os perigos. E refletindo sobre a esperança que o ansioso ele deve ter, aonde ele deve colocar a sua esperança. E aí aqui algumas prescrições, algumas diretrizes, algumas orientações.
tá bom? Deus abençoe sua vida ricamente, abundantemente, que você seja pleno, repleto da graça de Deus, da presença do Espírito Santo do Senhor, que a sua fé seja uma fé sólida na pessoa, nas promessas do Senhor Deus, tá bom? Deus abençoe ricamente a sua vida, graça e paz.